Pela primeira vez, eu vou contar a minha história completa e eu nunca contei em lugar nenhum. Se tu ainda não me conhece, eu sou a Carol Abella, social media, e nesse canal eu ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO e realmente viver dessa profissão. E hoje, nesse vídeo, vou te contar como que eu larguei tudo que eu fazia, larguei a minha carreira que estava assim, ó, desenhadinha para viver da profissão de social media. Então já te inscreve aqui no canal para conhecer mais sobre a profissão de social media, sobre a minha história e trabalhar com isso também. Assim que eu me formei no colégio, eu entrei para a faculdade de Direito, não tinha nem 18 anos ainda, fiz um semestre da faculdade de Direito e não foi lá muito assim o que eu gostei de fazer. E aí eu fiquei um ano estudando para o vestibular e em 2014, com 18 anos, eu entrei para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o curso de nutrição. Eu entrei para a área da saúde e cursei ali a nutrição por 4 anos e meio. Durante a faculdade de nutrição, eu comecei a trabalhar como diretora de marketing da empresa Júnior de Nutrição dessa universidade. Então eu era responsável por cuidar das redes sociais. Na época só tinha o Facebook, então eu produzia conteúdos para o Facebook dessa página e fazia algumas outras ações de marketing dentro da empresa Júnior de Nutrição. Então a gente atendia realmente clientes reais, restaurantes, pequenos empreendedores da área de alimentos, enfim. Junto disso, eu fazia estágio como uma nutricionista e eu ajudava ela a escrever e-mails para os pacientes, ajudava ela a pensar em alguns conteúdos, a montar alguns conteúdos. Então, casualmente, eu fui andando já nesse meio, nesse mundo, só que sempre voltado para a nutrição. Afinal, eu estava no curso de nutrição. E aí eu me formei em 2018, com 22 anos, em nutrição, então eu sou nutricionista de formação e comecei a produzir conteúdo para as minhas próprias redes sociais para começar a captar pacientes, né? Daí nessa época eu já tinha o Instagram, que antes eu só usava de forma pessoal, tipo postar fotos minhas, dos meus cachorros, enfim. E aí eu comecei a realmente produzir conteúdo, criei um perfil profissional na época para produzir conteúdo de nutrição. E aí, em 2019, então eu me formei na metade de 2018, e em 2019 eu já engatei um mestrado na área ali de nutrição também, na área de saúde da criança e do adolescente. Então já fui emendando uma coisa na outra, comecei a atender em consultório, a divulgar o meu trabalho e junto disso comecei a fazer mestrado. Enquanto eu fazia o mestrado e atendia pacientes, eu comecei a perceber que o que eu mais gostava de fazer era justamente a parte de produzir conteúdo para as minhas redes sociais, era ajudar as pessoas através da nutrição, através das minhas redes sociais. E aí, terminei o meu mestrado, continuei atendendo e ali as pessoas estavam super assim na pressão, né? Ai, terminou o mestrado, agora tu vai fazer doutorado, enfim. Só que o que aconteceu? Essa época de mestrado, o que eu mais gostava de fazer era a parte de estudar, então de pesquisar artigos, de escrever textos, era a parte mais educativa, de montar apresentação. Então eu sempre gostei dessa parte assim de ler, de escrever, de criar, de pensar. Tanto é que o projeto do meu mestrado foi algo super diferente. Eu desenvolvi um jogo para crianças com autismo. Era algo assim um pouco fora do padrão da clínica, mas eu desenvolvi, criei, desenhei os bonequinhos no Canva, fiz tudo isso assim, porque era algo que eu realmente gostava muito. E quanto à produção de conteúdo no meu Instagram como nutricionista, eu tinha muitos feedbacks positivos das pessoas. As pessoas adoravam me acompanhar. Os que as pessoas mais falavam era: meu Deus, eu amo teus vídeos, não para, eu adoro seus conteúdos. Eu comecei a fazer vários cursos sobre produção de conteúdo, sobre Instagram. Eu abri um curso online na área de nutrição também. Comecei a enxergar esse mundo que eu gostava muito. Só que eu nunca percebi, nunca olhei para isso como uma profissão. Eu achava, é um meio de eu ganhar mais dinheiro como nutricionista. Só que o que eu não percebia, que era a parte de ser nutricionista que eu mais gostava, era justamente essa. Em 2020, eu fui morar com o meu namorado, hoje noivo. E as responsabilidades financeiras que eu já tinha, porque eu sempre fui muito assim, cri-cri com as finanças, com o meu dinheiro, não gostava de pedir dinheiro para os meus pais, sempre achava uma forma de trabalhar para não precisar pedir dinheiro para eles. Só que em 2020, quando a gente foi morar junto, essa responsabilidade aumentou mais, porque afinal era eu e ele ali, com despesas da casa para pagar, e te vira, não tem dinheiro,
tem que se virar. Claro que a gente sempre teve suporte da família, que se acontecer alguma coisa a gente ia poder voltar para casa deles, então a gente acaba tendo outra mentalidade. E aí então terminei o meu mestrado, já estava trabalhando como nutricionista há uns 3 anos e chegou o fim do ano. Final do ano as pessoas vão viajar, vão para a praia, elas têm outras despesas e é muito difícil, pelo menos na época, de eu conseguir novos pacientes para preencher minha agenda e para ganhar dinheiro. Então eu comecei a perceber que começou a chegar o final do ano, os pacientes iam saindo, não iam entrando os novos pacientes e eu ia ganhando menos dinheiro. E aí eu pensei, eu preciso de uma renda extra para cobrir essa época de verão, pelo menos até eu conseguir juntar um pouco mais de dinheiro. E aí um dia saiu para almoçar, eu, meu namorado, a minha mãe e o meu irmão. E eu comentei isso com ela, que a agenda do verão estava fraca, que eu precisava de alguma renda extra e tal. E aí ela falou assim: Carol, eu conheço a fulana que ela cuida do Instagram das pessoas, esse é o trabalho dela. Tu seria ótima nisso, por que tu não faz isso? E aí, na hora, eu disse, mãe, mas eu gosto de cuidar do meu Instagram. Eu não vou gostar de produzir conteúdo para promover as outras pessoas. Eu quero que o meu Instagram seja grande, eu quero que eu venda muitos cursos, eu quero a minha agenda lotada, eu não quero fazer isso para os outros, eu acho que vai ser bem estranho. E aí ela disse, não, mas não pensa assim, pensa como uma renda extra para essa época de verão, e aí depois tu volta a focar no teu Instagram só para ganhar dinheiro por um período, usa essa tua habilidade. E aí eu disse, tá, vamos pensar. E comecei a pensar ali mesmo no almoço, quais clientes eu atenderia, que eu ficaria segura. Então eu pensei assim, tem um mercadinho que a gente frequenta que é perto de casa, a gente tem um bom relacionamento com os donos, a gente gosta deles, eu vou lá desde criança, quem sabe não é um que eu possa começar. Tem a tua amiga, mãe, que é psicóloga, que também eu já conheço, que eu me sinto segura, que eu toparia. Então tá. Ela falou pra mim, vai pra casa, começa a estudar o que tu precisa saber sobre isso, que a gente vai atrás desses clientes pra ti fazer essa renda extra de verão. E aí eu fui pra casa e comecei a pesquisar sobre isso. Eu não sabia nem o nome da profissão, nem que existia a profissão social media. Comecei a pesquisar no YouTube vídeos que falavam sobre isso, vídeos que falavam sobre a profissão. E aí eu comecei a anotar que eu tinha que fazer contrato, que eu tinha que fazer proposta, que eu tinha que fazer uma reunião, como que eu me divulgava, como que eu produzia conteúdo, o que eu tinha que saber. E como eu já tinha feito alguns cursos lá atrás para o meu Instagram, eu já tinha muito conhecimento sobre produção de conteúdo. Então eu sabia o que um post tinha que ter para atingir tal objetivo, eu sabia como funcionava o Instagram. Essa parte eu já sabia, mas eu não sabia como tornar isso uma profissão, como tornar isso uma renda extra no início. E aí, assistindo esses vídeos lá atrás, eu montei um cardzinho super simples que falava que eu era nutricionista, porque a formação que eu tinha era isso, que eu fui diretora de marketing da empresa júnior de nutrição da Federal, que eu tinha feito alguns cursos de marketing. E aí, o que eu tinha de resultado para mostrar nesse cardzinho era do meu próprio Instagram. Então eu coloquei feedbacks das pessoas sobre os meus posts, eu coloquei métricas do meu próprio Instagram, eu me usei de caso, porque eu pensei assim, bom, vou mostrar que se eu conseguir fazer isso no meu perfil, eu vou conseguir fazer para o perfil das pessoas também. Montei esse cardzinho super simples e mandei para minha mãe. E aí a minha mãe começou a mandar para as pessoas conhecidas próximas a ela. Então ela mandou para aquela amiga, mandou para vizinha e disse, olha, a Carol tá fazendo isso aqui agora. Inclusive, eu acabei de me lembrar que eu tinha um canal de nutrição no YouTube. Então eu também já produzia conteúdo para o YouTube sobre nutrição. Que loucura, eu não lembrava disso. Eu adorava. Enfim, minha mãe começou a mandar para as pessoas próximas a nós, eu mandei para algumas pessoas próximas e falando que eu agora também trabalharia com isso se alguém precisasse, tivesse interesse. E foi assim que eu consegui o meu primeiro cliente. Então, numa dessas pessoas próximas a nós, essa pessoa mandou para uma familiar dela que ela tinha conversado, que tinha dito que precisava de alguém para cuidar do Instagram. Ela lembrou disso, mandou para ela, me indicou e essa pessoa entrou em contato comigo. E, gente, quando ela entrou em contato comigo, eu surtei. Porque pensa, eu nunca tinha falado com nenhum cliente sobre isso, eu nunca tinha feito reunião, eu não sabia como é que
era o meu trabalho para poder explicar e vender para a pessoa. Eu fiquei assim, ó, realmente muito apavorada. E eu também nunca tinha visto essa pessoa na vida, porque ela era familiar de uma amiga da minha mãe. Então não era o cara do mercadinho ali que eu conhecia, era uma pessoa totalmente desconhecida. E aí eu fiquei apavorada e disse, bom, vou tentar, né? O que pode acontecer? Me preparei, estudei, coloquei o que eu tinha que perguntar para aquela pessoa e fiz a primeira reunião. Aí nessa reunião deu super certo, ela gostou de mim, gostou do meu trabalho, que eu não deixei claro assim, eu nunca trabalhei como social media. Eu me posicionei como uma pessoa que trabalhava com isso, afinal eu já trabalhava, não estava mentindo, eu só não tinha nenhum cliente fora eu mesma. E tudo bem. Fechei negócio com essa cliente, aí eu me lembro até hoje da primeira vez que um post dela foi ao ar, assim, que eu deixei agendado, né? E eu nunca tinha agendado nenhum post, porque no meu eu fazia e postava ali sem muito critério. E, meu Deus do céu, o pavor que foi o medo, a ansiedade, e foi dando tudo certo. Eu fui aprendendo muitas coisas na prática, errando e acertando na prática. E essa pessoa gostou tanto de mim, eu fiz tão bem em cada etapa do trabalho, que essa pessoa me indicou para outras pessoas. Então, o meu segundo cliente veio de indicação dela, o terceiro cliente veio daquela lista que a minha mãe mandou, que era de uma área nada a ver. Era uma área que eu não entendia absolutamente nada, mas eu peguei mesmo assim, eu estudei. Então, assim, os meus primeiros clientes vieram, claro, de indicação e de pessoas conhecidas, mas eu tive muito que ir atrás. Esse outro cliente que eu falei que eu não entendia nada, que era um de um nicho nada a ver, eu fui até o local do cliente para convencer ele de tipo assim, não, vamos fechar negócio. Porque por telefone a pessoa ficou desconfiada. Na verdade, a gente nem fez chamada de vídeo, foi no telefone pra te ver, que tava assim, ó, muito no início mesmo. E eu disse, não, eu vou aí até tua loja pra gente conversar, pra eu conhecer, pra gente realmente fechar negócio, tá? E isso ajudou muito, assim, essa minha vontade de realmente dar certo. E foi algo que eu senti no coração, assim, não foi tipo, tô super empolgada com essa profissão, quero ser isso. Foi uma coisa que eu fui sentindo, fui estudando e fui fazendo. Se tu é uma pessoa, assim, que tá perdida, que nem eu estava no início, aqui na descrição tem o link do Social Media em 15 dias, que é o meu treinamento, onde eu ensino realmente a profissão de social media de uma forma estruturada, de uma forma profissional, tá? Então, para quem quer trabalhar como social media, é um passo a passo que vai te ajudar a não ficar perdida como eu fiquei desde o meu início, tá? Então, conheça aqui embaixo, o link tá na descrição. E aí, então, eu fiquei me dividindo entre trabalhar como nutricionista e como social media. Então, passou ali o verão, eu realmente consegui um pouco de clientes, né? Não fiquei no zero, porque tava com pouquíssimos pacientes na nutrição, mas daí o ano foi começando realmente, os pacientes foram voltando e eu fui fazendo as duas coisas, atendendo os pacientes de nutrição e os clientes de social media continuaram. Só que aí começou a ter um problema. Para os clientes de social media, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era nutricionista. Porque, gente, é verdade, eu já ouvi de um desses clientes, quando eu fui fechar negócio, a seguinte frase: como assim uma nutricionista vai cuidar do meu perfil do Instagram? O que tem a ver? Eu ouvi isso na cara dura e foi difícil. E eu lembro que eu fiquei sem palavras, assim, eu não soube o que responder, foi difícil. E eu também tinha um pouco de vergonha dos pacientes da nutrição verem que eu estava trabalhando com outra coisa, sabe? Então, no meu perfil, ele continuou sendo de nutricionista, eu só postava coisa de nutrição e evitava seguir com o meu perfil os meus clientes, porque eu não queria que eles vissem eu trabalhando como nutricionista. Então foi uma época assim que eu fiz muita terapia, tava muito dividida assim do que eu fazia, né? E para lidar principalmente com essa vergonha e com esse julgamento, porque as pessoas julgam, tá? A gente acha que não, mas as pessoas julgam, tipo, nossa, que louca, ela é nutricionista, como assim? Por que ela tá trabalhando com isso? Só que o que é a questão? Eu tratava a parte de social media como uma renda extra, né? Porque eu comecei lá no verão para ganhar mais dinheiro e o consultório ali, os pacientes de nutrição, era a renda oficial. E como eu tratava como uma renda extra, eu cobrava muito pouco. Então eu fazia tudo para os clientes, eu fazia captação de conteúdo, eu fazia tráfego pago, materiais em PDF, eu fazia o design dos posts, eu fazia todas as redes sociais que o cliente quisesse por um preço muito baixo. Porque eu tratava como renda extra, eu não tratava como o meu trabalho. Então eu comecei a aumentar os clientes de social media, né? Comecei a ir atrás de mais clientes de social media, até eu ver a renda dos dois se igualando, do consultório de nutrição e dos pacientes de social media. Porque o que eu comecei a pensar? Bom, os pacientes de nutrição é a segurança que eu tenho hoje e os clientes de social media são a minha renda extra, que ainda não me sustentam. Só que eu comecei a ir atrás de novos clientes, eu comecei a receber mais indicação, eu comecei a cobrar mais, eu comecei a ter equipe para me ajudar
E aí as rendas foram se igualando até o momento que a renda dos clientes social media foi ficando maior do que a dos pacientes de nutrição. E aí eu comecei a pensar nessa transição da nutrição para o social media. Eu comecei a pensar assim, bom, é algo que eu realmente estou gostando muito de fazer, eu enxergo que está me dando dinheiro, tá vindo cliente, eu tô feliz nisso, eu posso, quem sabe, fazer essa transição. E aí foi o momento que eu comecei a pensar nisso, né? Que eu não queria mais ser as duas coisas, que eu queria ser uma coisa, que eu queria investir nisso, que eu queria falar sobre isso no meu Instagram, enfim. E aí, gente, foi necessário muita organização financeira para eu conseguir fazer essa transição de carreira, tá? Então eu comecei a ver essa renda igualando, mas eu não peguei assim e decidi, e agora eu vou ser só social media. Não, realmente foi uma transição. Eu esperei dar alguns meses de ter esses clientes já fixos, de ter uma segurança na profissão de social media. Eu guardei dinheiro, então isso é muito importante. Se a gente vai fazer uma transição, se a gente vai fazer isso, é muito importante que tu se sinta segura financeiramente. Porque imagina assim, eu fecho o consultório de nutrição, vou trabalhar só com social media e do nada dá tudo errado e eu não tenho um centavo guardado e eu vou ter que voltar correndo para nutrição. Então eu não queria que isso acontecesse. Eu realmente fui guardando dinheiro para ter essa segurança de arriscar e fechar o consultório de nutrição. E aí isso foi sendo trabalhado por vários meses, né? Não foi do dia para a noite, até que eu comecei a entender assim, bom, não vou mais pegar pacientes de nutrição, parei de pegar novos pacientes, encerrei o tratamento dos pacientes que já estavam em acompanhamento comigo e alguns que não tinham uma perspectiva rápida de alta, eu tive que falar para eles a verdade, né? Falar o que estava acontecendo e falar que eu não iria mais atender, indiquei outros profissionais, enfim. E aí, quando esse momento aconteceu, né, de eu realmente focar só na empresa, parece que abriu outros caminhos, assim, foi algo que eu me senti mais leve de fazer, foi algo que eu gostei muito. Eu postei um vídeo no meu Instagram ali de nutricionista falando que eu faria essa transição, que eu tinha aberto a Artara, que é a minha empresa de gestão de redes sociais, que eu iria trabalhar com isso agora e tive que dar a cara a tapa, porque eu tava morrendo de vergonha, eu sabia que as pessoas iam me julgar, até mesmo há pouco tempo eu não gostava de falar para as pessoas que eu sou formada em nutrição, porque ainda fica na minha cabeça aquele julgamento, como assim, o que a nutrição tem a ver, por que uma nutricionista está cuidando do meu perfil do Instagram? Mas são coisas que, se isso tivesse me paralisado, eu não estaria onde eu tô hoje. Eu não estaria vivendo da profissão de social media hoje. Eu não estaria ensinando outras social medias a trabalharem com isso, a viverem dessa profissão e não estaria tão feliz e realizada como eu tô hoje. Então, claro que a gente tem medo, não quer ser julgada, mas eu separei, inclusive, alguns aprendizados nesse vídeo que vão te ajudar se tu tá nesse momento de transição de carreira ou se tu tá começando a trabalhar e tá com um pouco das dúvidas. Algumas coisas que eu já falei ao longo do vídeo, assim, mas uma coisa que eu não falei é que eu aprendi a nunca ter somente uma fonte de renda. Então percebam que mesmo quando eu estava na nutrição, eu vendia curso online, eu tentava crescer o meu perfil no Instagram para tentar algo com isso, no YouTube também. E depois como social media, claro, fiquei ali trabalhando como nutricionista, como social media, para ter essa segunda fonte de renda para cobrir quando não estava dando certo como Nutri. Aí, como social media, além da gestão das redes sociais, eu oferecia por fora captação de conteúdo. Eu fazia uma época também consultoria para pessoas que não queriam pagar a gestão de redes sociais, eu oferecia consultoria. E hoje eu tenho uma empresa onde a gente faz a gestão das redes sociais, a gente faz a captação de conteúdo, eu ensino outros social media a trabalharem com isso. Eu tenho o YouTube, eu tenho algumas parcerias. Então eu sempre gostei de pensar assim, porque nesse período que eu tava dependente de uma fonte de renda e tudo começou a parar, eu comecei a ver que eu ia ficar sem dinheiro, que deu mais essa motivação para pensar assim, que me dá essa segurança. Essa foi a minha história, primeira vez que eu conto ela assim tão em detalhes, com tanto sentimento, com tanta honestidade, sem esconder nada. Eu espero que tu tenha gostado, eu espero que tu tenha se identificado. E eu quero que tu saiba que eu já passei por isso que tu tá passando, eu já comecei do zero. E eu ensino outras social medias, eu tenho esse canal no YouTube justamente para poder ajudar essas pessoas que estão passando por coisas que eu também já passei, que eu sei que não é fácil. Eu tava basicamente sozinha, eu não conhecia nenhuma outra pessoa que estava passando pelo mesmo que eu. E foi difícil, a gente teve choro, teve medo, teve vontade de desistir, mas eu tô aqui para contar essa história e ajudar quem mais precisa. Tem um convite muito especial
lá no meu Instagram, @belacarol. Eu tenho uma partezinha VIP no meu Instagram, que é o meu Close Friends, onde eu compartilho bastidores da profissão de social media, tiro dúvidas de outros social medias. Então é um lugar, assim, que eu criei, que aproxima um pouco mais os social medias pra gente interagir e tá mais juntos ali no dia a dia. Então vai lá no meu Instagram, me segue e me manda no direct do YouTube que eu vou te adicionar lá no Close Friends. Vai ser um prazer te ter lá também. Espero que tu tenha gostado da minha história. Deixa aqui nos comentários se tu gostou e nos vemos lá no Close Friends.